Olá! As igrejas no Brasil são mantidas com as doações dos fiéis, conhecidas como dízimo. Você sabe qual é a diferença entre ele e as ofertas? Esses recursos não sofrem qualquer controle do governo e não são tributados. No Academia de hoje, vamos debater um estudo que qualifica os dízimos religiosos como um tributo parafiscal, ou seja, uma contribuição especial para atividades exercidas por entidades privadas que têm objetivos sociais. A pesquisa foi realizada por Márcia Condes, mestre em Direito Internacional Econômico Tributário. Dízimo religioso cristão, um tributo parafiscal. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Católica de Brasília como um requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito Internacional, Econômico e Tributário. Orientador, professor Dr. José Eduardo Sabo Paes. Para participar do debate, convidamos a advogada Ariane Costa Guimarães, mestre em Direito Tributário e professora do CEUB de Brasília, e Jacques Veloso, advogado tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados no Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E agora nós vamos conferir um resumo do estudo de Márcia Condes. As ações sociais praticadas pelas instituições religiosas no Brasil são fomentadas pelos dízimos arrecadados dos fiéis sem nenhum aporte estatal. Se os pressupostos normativos qualificam os dízimos religiosos como um autêntico tributo parafiscal, as circunstâncias atuais, haja vista o numerário arrecadado por essas instituições, merecem um controle do Estado, bem como estímulo dos entes federativos para realizar ações sociais usuais e de grande relevância para a comunidade. Márcia, agora eu gostaria que você falasse sobre a metodologia utilizada na pesquisa. Bem, como nós não tínhamos nada tão parecido, aqui no Brasil, eu tive que utilizar a metodologia do estudo comparado. E nessa metodologia nós observamos o que vem dando certo e o que pode também estar dando errado em outros países e tentamos verificar a possibilidade de empregar também situações chaves que são utilizadas em outro país no nosso Estado brasileiro. A Márcia separou para a gente 3 obras que foram importantes para o trabalho dela. Vamos conferir. Fundações, associações e entidades de interesse social. Aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. José Eduardo Sabo Paes, editora forense. História da Igreja Cristã. Williston Walker, tradução do Val da Silva. Associação de Seminários Teológicos Evangélicos. Terceiro Setor e Tributação. Coordenação, José Eduardo Sabo Paes, editora forense. Márcia, como cada uma dessas obras contribuiu para o estudo? Bem, hoje falarmos sobre o terceiro setor no Brasil e não falarmos da obra de Eduardo Paes seria quase que impossível, porque hoje nós temos ele como um Marte, ou seja, é o Papa do terceiro setor, denominado no Brasil. E, além do mais, ele nos traz uma coletânea sobre todas as formas de como a gente trabalhar as instituições do terceiro setor. Já quando nós falamos de Walker, ele vai trabalhar diretamente a história da igreja cristã. E não só na atualidade, mas nos primórdios da igreja. O que nos dá um vasto estudo, apesar de ser um livro pequeno, de fácil leitura. Ele nos traz um resumo bem claro de como ocorreu essas transições até chegarmos na atualidade, no período moderno, inclusive nos neopentecostais considerados hoje. Agora chegou a hora mais importante, que todos nós estamos esperando, que você faça então para a gente um resumo da sua dissertação. Bem, o que eu tentei trazer com a minha pesquisa, algo que realmente é polêmico, inovador, que são as ofertas e os dízimos das igrejas. E a intenção maior foi demonstrar como as igrejas têm trabalhado na atividade social desde os primórdios e como nós, enquanto Estado, não obtivemos nenhum retorno efetivo do Estado para estar fazendo essa ação social da igreja.
E o tributo, eu trouxe ele da formalidade para a fiscalidade, né, que é uma forma de nós estarmos trabalhando as instituições privadas, sendo fomentadas e também fiscalizadas pelo Estado, que é um primordial no nosso país, porque nós estaremos verificando o quê? As entidades que são sérias, elas têm a prerrogativa não só da sociedade, como a adesão do Estado, em estar trabalhando essas atividades sociais. Porém, a contrapartida é somente dos membros das igrejas. E aonde é que o Estado entra com toda essa atividade que seria própria dele, oriunda dele? E quem faz são as entidades religiosas. A intenção maior foi demonstrar isso e como seria essa aplicabilidade do tributo para fiscal. E como seria essa aplicabilidade? Pois é, a aplicabilidade seria realmente por uma emenda constitucional, né, que nós estaríamos trabalhando esse fomento e essa fiscalização também, que não podemos deixar de verificar que ele seria fiscalizado, né, e teríamos também a possibilidade de estar deixando que algumas entidades que usam da máquina da igreja, ou seja, da instituição igreja, para fazer alguma coisa ilícita, o Estado já teria ali como verificar, porque ele estaria atuando também de forma fiscalizadora. E teria algum tipo de controle, então? Pois é, o controle de qualquer tributo que seja para fiscal, ou seja, por ser um tributo, ele já é automaticamente possível de ser controlado, é obrigatório. Esse controle seria pelos próprios tribunais de conta, né, que estariam verificando como foi recebido e de que forma foi empregado. Ou seja, então, pelo TCU, esses órgãos. Todos os órgãos fiscalizadores. O Ministério Público ele já fiscaliza, já tem essa atuação, mas não de uma forma tão efetiva, porque não tem nenhuma forma de arrecadação efetiva do Estado. Tá certo. Muito obrigado pelas explicações. E a gente vai para um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta para debatermos o estudo de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia e vamos debater agora a dissertação de Márcia Condes. O estudo trata do dízimo religioso e foi apresentado à Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito Internacional e Econômico e Tributário. Mas antes de começarmos o debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Justiça restaurativa e paradigma punitivo. Marcelo Gonçalves Saliba, Juruá Editora. Jurisdição constitucional. Limites ao subjetivismo judicial. Guilherme Pupi da Nóbrega, série DP, Editora Saraiva. Biodireito e dignidade da pessoa humana. Diálogo entre a ciência e o direito. Coordenação, Elídia Correia, Gilberto Giacoia e Marcelo Conrado, Juruá Editora. E agora a gente vai fazer aqui o debate. Primeiro vou passar a palavra para a Ariane Guimarães fazer a pergunta para a Márcia. Fique à vontade, Ariane. Bom, muito obrigada, Tiago, pelo convite para a participação desse debate. Parabenizo a Márcia pela excelente dissertação de mestrado, tema inovador. O professor Jacques, mais uma vez, a oportunidade de debater mais um dos temas de tamanha relevância no nosso Estado brasileiro. Bom, o assunto abordado pela mestre Márcia diz respeito a duas questões que são importantíssimas hoje no nosso debate no século XXI. Primeiramente, se refere à função que o tributo hoje assume na sociedade brasileira. Nós temos um histórico de que o tributo ele servia para abastecer os cofres públicos, para custear os serviços que o Estado assume para si. E hoje, com um aumento e, na verdade, um momento de concretização das promessas constitucionais, o Estado tem assumido cada vez mais. E essa parte da Seguridade Social, seja com relação à Previdência, assistência social e à saúde, são focos hoje de debate dos gestores públicos. Por outro lado, nós temos uma questão também de tamanha relevância, que é a questão da liberdade de culto.
que data, na verdade, de um processo histórico denominado de laicismo, em que houve a separação de Estado e Igreja. Então, de um lado, nós temos entidades religiosas com uma função ladeada do Estado, que auxilia o Estado na consecução de suas atividades, e, de outro lado, nós temos também, não podemos deixar de lembrar, que é a separação de Estado e Igreja. Por outro lado, nós temos hoje no Brasil uma carga tributária altíssima, não é? Que chega a quase 37% do PIB. E falar em um novo tributo pode soar um pouco complicado dentro desse cenário, não é? Nós mal conseguimos administrar os mais de 70 espécies e subespécies tributárias. Eu queria perguntar para a Márcia se ela entende como que eu poderia compatibilizar os institutos já existentes, por exemplo, da imunidade, de algumas espécies de isenção, com a instituição obrigatória de mais um tributo. Se isso não seria, e por que não seria, um retrocesso a algo histórico que nós já temos consolidado, que é a separação de Estado e Igreja. Bem, vamos entender primeiro o que seria a parafiscalidade, né? Parafiscalidade, quando você está em uma organização e se intitula daquela organização, automaticamente você pode se colocar à disposição para estar fomentando aquela instituição, como ocorre nos sindicatos. Você, ao se sindicalizar, você automaticamente se coloca na condição de pagador de um tributo parafiscal. Assim também quando nós entramos nos nossos conselhos de classe, seja OAB, seja Conselho de Administração, CRC, Conselho de Contabilidade, quando nós nos adentramos e tornamos membros, automaticamente nós dizemos que queremos ser um contribuinte parafiscal. As igrejas, o povo cristão, eles já fazem isso naturalmente. Ou seja, quando eles entram como um membro de uma igreja, eles já disponibilizam esses valores, certo? Seja na modalidade de oferta, seja na modalidade de dízimo, para fomentar a atividade da igreja. Como se esse dízimo já não lhe pertencesse, e sim pertencesse à própria igreja. Ele tira do seu próprio salário, passando para a igreja. Então, para os cristãos que são assíduos na igreja, que são membros, isso não teria diferencial algum. A única coisa que eles fariam seria o seguinte, como ocorre no Estado alemão. Ou seja, estou membro da igreja, aquele empregador, certo, já vai ser orientado no momento em que ele quer pagar esse tributo, ou seja, ele vai dizer, olha, eu já sou membro de uma igreja, automaticamente esse tributo já seria retirado direto do empregador para a igreja, como ocorre com os sindicatos, tá? Então, para o membro da igreja, ele já faz isso naturalmente. E o dia que ele quiser desvincular, como ocorre também nos nossos conselhos, né, de classe ou nos sindicatos, nós simplesmente dizemos, olha, nós não queremos mais participar como membros e automaticamente já é desvinculado esse tributo. Então, é um tributo obrigatório facultativo. A partir do momento que você se obriga, você tem a faculdade de se obrigar ou não. Qualquer pessoa intitulada religiosa que participa de uma igreja, ele pode ser um membro dizimista ou não. Ele pode simplesmente também ser um membro ofertante. Tá? Então, tem essas duas... Vamos passar, então, a palavra para o Jacques Veloso fazer a pergunta dele. Primeiro, agradecer também o convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo na TV Justiça, vice-presidenta. E a Márcia, com o seu trabalho, parabéns pelo trabalho, Obrigada. Muito bem feito. É extremamente denso. Agora, preocupante também para nós. O que mais me chamou a atenção, e é o que mais para mim ficou difícil de compatibilizar, é o controle estatal sobre essas ofertas e a liberdade de culto. A liberdade de culto, para mim, parece uma cláusula pétrea hoje, que não poderia ser alterada, e essa inserção do Estado na igreja me parece que poderia intervir nessa liberdade de culto. Como é que você viu isso no seu trabalho?
O trabalho ele debateu isso com bastante categoria, né, quando ele deixou bem claro o que é um Estado laico e o que é um Estado laicista. Então, o Estado laico, ele não entra na igreja, como, por exemplo, os sindicatos com relação ao governo. Você imagina que os sindicatos eles vão até contra o governo e automaticamente são fomentados também, né? Muitas das vezes ele tem uma briga direta com o governo e são fomentados por esses tributos parafiscais. O que também pode naturalmente ocorrer com as igrejas. A igreja, ela vai estar com o seu culto, só que ela vai estar, inclusive, sendo observada pelo Estado quando ela não consegue fazer atividade social por falta de tributo, certo? Ou seja, falta de pagamento. E nós sabemos que as igrejas, desde os primórdios, elas já cumprem uma função social de cestas básicas, as maiores casas de recuperação de pessoas com vícios, etc., são fomentadas pelas igrejas por meio desses dízimos, né? Nós temos muitas creches, hospitais que são de igrejas, ou seja, as igrejas que fazem esse trabalho. Porém, o Estado ele fica inerte. Se o membro saiu e a igreja não tem condições de fazer esse trabalho, ele também não sabe. E com isso teria essa contrapartida do Estado, ou seja, o Estado, além de estar verificando realmente se hoje os membros estão conseguindo fomentar essas atividades da igreja, caso não estejam, o Estado poderia estar fazendo esse trabalho, né, fomentando essas atividades? Com certeza, porque ele teria ali nas mãos o controle e não simplesmente como um parceiro que só usufrui dos benefícios das igrejas, mas também como um parceiro que ajuda financeiramente caso os membros não estejam conseguindo fazer essa atividade. Agora eu vou passar novamente, então, a palavra para a Ariane fazer outra pergunta. Bom, o debate está realmente aquecido, né, da relevância do assunto. Bom, uma outra pergunta que foi abordada no seu trabalho sobre o modelo alemão. Lá no modelo alemão, nós também temos, além da imunidade, a instituição desse tributo como se fosse a nossa contribuição sindical? Com certeza. Tá? E por isso que eu fui especificamente no Estado alemão. Tá? Um estudo comparado que nós traríamos esse modelo para cá, que lá é utilizado como um tributo também na modalidade parafiscal. O interessante de observar que nós sabemos que a Europa toda, ela jamais o Estado entra dentro da igreja. Porém, isso não quer dizer que o Estado não possa estar colaborando com as entidades religiosas no perfil social que essas entidades têm, porque isso é notório em todo o mundo. E é isso que o Estado fez, o Estado alemão, certo? Eles passaram a ser um contribuidor participativo da parceria e não simplesmente alguém que só recebe os benefícios que as igrejas, no trabalho das igrejas. Ou seja, no Brasil nós teríamos a possibilidade de ter o Estado mais atuante nas atividades que a igreja faz, que é uma atividade notória do Estado, ou seja, quem deveria estar fomentando, ou seja, entregando cestas básicas, ajudando toda a comunidade carente, deveria ser o Estado. Mas nós sabemos, dentro das entidades religiosas, que a entidade religiosa, estando em um local, ela geralmente absorve para si todas essas prerrogativas que seriam do Estado. Ou seja, quem acaba fazendo isso são as entidades religiosas, sejam elas espíritas, sejam elas católicas, as evangélicas. Todas essas, nós sabemos que aonde tem uma entidade religiosa, ela está ali preparando, capacitando não só os membros, mas toda a comunidade, com cursos, com artesanato, com cursos de culinária. Nós sabemos que ali tem várias palestras de aconselhamento, de autoajuda, tem muitas clínicas,
muitas não, 90% das nossas clínicas brasileiras de recuperação de viciados, certo? São fomentadas pelos dízimos religiosos, ou seja, pelas igrejas, elas que são realmente as mentoras dessas clínicas. Brasília é um caso típico. Tá certo, Jacques. Não, eu pensando aqui, né, a gente... Primeiro, eu acho complicado o judiciário aceitar essa ideia. Né? Você veja, a gente tem na questão da contribuição da OAB, que o judiciário veio e disse que não é tributo, porque a OAB não pode se sujeitar a um controle externo, simplesmente porque a OAB tem competências constitucionais de ADINs, etc. E eu acho que isso seria levado muito mais além numa situação quando se fala da liberdade de culto, porque por mais que a gente fale que só vai controlar, querendo ou não, isso pode trazer uma intervenção estatal naquela entidade. E eu comecei a pensar aqui que dá uma guerra fiscal da fé. Eu começar a dizer, vem para mim é que é mais barato aqui o seu tributo para você poder participar. Então, assim, eu tenho um certo receio de aonde isso chegaria, né? Porque, na realidade, hoje, a prática é que muitos frequentadores e participantes fazem apenas suas ofertas de forma espontânea, né? No momento que você passar a ter uma tutela, dizendo é um valor X, é um percentual, talvez isso possa efetivamente intervir na formatação das igrejas, na profissão da fé mesmo hoje. Eu não sei se você chegou a pensar lá na guerra fiscal da fé, né? Mas é uma coisa que eu fiquei com receio de acontecer. Em primeiro lugar, não existiria guerra fiscal da fé, Jacques, porque quem é cristão, certo, e participa de uma igreja, sabe que automaticamente do seu salário ele deposita, o praticante, né? Ele deposita, porque nós temos o membro praticante e o não praticante. Ele deposita ali mensalmente uma certa quantidade, entre os cristãos geralmente é 10%, já revertido para a igreja. E ele vai dizer isso, eu quero, eu não quero. Então, em primeiro lugar, não haveria guerra fiscal, porque esse valor já é estipulado, é padrão. Todo cristão que participa de uma igreja, ele tem a faculdade de ser um membro ativo e entregar esse dízimo, né? Que eu trabalho aqui como sendo parafiscal, um tributo. E nós temos também a oferta voluntária, que a oferta voluntária, eu, enquanto visitante, indo em qualquer uma instituição, vendo o trabalho ou um culto, eu vou ali, deposito, pode ser R$1, pode ser R$1 milhão. Isso está à minha disposição, né, eu fazer isso. Agora, por que o dízimo? Porque o dízimo, ele tem um período de se entregar, ou seja, você recebeu o seu salário, logo após você entrega. Se você é um autônomo, você sabe que dos rendimentos do lucro, né, daquele período mensal, você vai estar depositando. E se você não teve lucro, você também não deposita, né? O que não acontece com o tributo nosso real, né? Ou seja, se você realmente, o tributo do governo, ou seja, os nossos impostos, se você, na modalidade de impostos, se você teve prejuízo ou lucro, você tem que pagar, independente de qualquer coisa. Já na parafiscalidade, não. E quanto à questão de o Estado, que é uma das controvérsias maior do trabalho, né, que a gente tem que deixar bem claro que não existe, que seria o Estado entrando na religiosidade. O Estado não entra na religiosidade, assim como o Estado não entra nos sindicatos. Eles são proibidos, né? Ele está ali fomentando a atividade, porém, ele só está direcionando esse fomento, porque, na realidade, quem fomenta essa atividade são os membros do sindicato. E o Estado não teria atuação no sindicato, como também não teria atuação de forma nenhuma na igreja. Ele é um Estado laico, e nós estamos diante de um Estado laico. E o Estado alemão, que foi onde eu busquei esse estudo, ele é um Estado laico.
e jamais ele entra dentro da concepção religiosidade. Eu não estou entrando na questão de religiosidade, eu estou entrando na questão da atividade social que as igrejas fazem em todo o mundo e principalmente no Brasil. Tá certo. Márcia, muito obrigado pela sua presença aqui no Academia. Também quero agradecer a Ariane Guimarães e o Jacques Veloso pela participação de todos vocês. Esse é um tema muito interessante. A gente poderia ficar aqui bastante tempo discutindo, mas o nosso tempo acabou. Se você quiser mandar uma tese ou dissertação aqui para a Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever este e outros programas da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, www.tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.